Olá pessoas, tudo bem com vocês? Sou Rodrigo Seixas, jornalista analista de futebol. Eu estou aqui no CPD, o Centro de Treinamento do Red Bull Bragantino, onde hoje vai ter a apresentação do técnico Fernando Seabra, novo técnico do Bragantino. Bragantino que demitiu o Fernando Caixinha depois de uma sequência ruim de resultados, né? O Bragantino entrou na zona de rebaixamento, está fazendo um ano muito ruim. E no vídeo aqui de hoje eu vou começar falando sobre a saída do Caixinha, vou falar sobre como joga o Fernando Seabra e para finalizar eu falo sobre como eu imagino o clube e como eu imagino as perspectivas desse clube no momento. Então, para começar, a gente tem que lembrar que essa temporada começa com o Bragantino vindo de uma temporada passada boa. Temporada passada, o Bragantino fez a melhor campanha da história dele em campeonatos brasileiros, conseguiu uma vaga para a pré-Libertadores, chegou a disputar o título até por um período ali do campeonato, mas esse ano as coisas não deram tão certo, né? O Bragantino perdeu o Léo Ortiz já no início da temporada, no meio da temporada perdeu o Elinho, trouxe outros jogadores, né, outras contratações, mas não de tanto peso, ou de tanto diferencial em relação a quem tinha, né? E o Caixinha teve dificuldade de reorganizar o time. O time perdeu muita qualidade na saída de bola, o time perdeu capacidade de definição, a defesa começou a errar muito mais, e tudo isso foi atrapalhando o andamento da equipe, que começou a jogar cada vez menos ao estilo do Caixinha, que foi perdendo parte do elenco, que passou a fazer menos o que ele gostaria, o time acabou sendo menos o time dele, apesar de nessa parte final dele ele ter mais tempo, entre um jogo e outro, ter mais tempo para preparar, e o time estando mais descansado, ele não conseguiu surtir o mesmo efeito que surtia na temporada passada, porque conforme a temporada vai andando, os resultados não vão vindo, ele vai perdendo um pouco da capacidade de ser ativo no elenco, de fazer o time jogar de acordo com o que ele gostaria, tanto que o time caiu bastante de rendimento e os resultados caíram junto, né? O time não era o time igual da temporada passada de marcação, pressão alta, de capacidade de chegar com muitas finalizações na área adversária, de sofrer pouco atrás porque apertava tão bem na frente que deixava com que o adversário atacasse pouco. Então o Bragantino era um time que tinha muitas capacidades ofensivas, muita capacidade de dominar os jogos que nessa temporada passou a não ter, né? Você pega os últimos jogos do Caxias, eram times muito mais comuns de se fechar atrás e buscar contra-ataques, né? Principalmente o último contra o Botafogo, que não é a característica que o Caixinha busca nas equipes dele. Então você via que isso foi acabando minando o trabalho dele, ele acabou saindo e agora vem o Fernando Seabra. Agora vamos pensar no Fernando Seabra sobre como que ele monta a equipe, né? Você está percebendo que o cenário mudou, que esse vídeo aqui vai ser não linear, né? Agora eu estou gravando depois da coletiva, tanto do Diego quanto do Fernando Seabra. Mas essa parte aqui eu vou falar sobre como o Fernando Seabra monta os times dele e quais são as ideias dele de futebol. A minha pergunta na coletiva foi exatamente nesse sentido, sobre a questão de gegenpressing, que é o contra-pressão, o estilo de jogo que o Klopp deixou popular no mundo inteiro. Klopp que faz parte da equipe da Red Bull hoje, né? Ele é o diretor de futebol, diretor técnico de futebol, né? Ele é um cara que vai ajudar o clube a ter uma noção de modelo de jogo, de jogadores pelo mundo, né? Um cargo que não é tão de campo, né? De dia a dia é muito mais da marca, de assessoria com todos os clubes da marca, né? Para ter sempre clubes que jogam mais ou menos da mesma forma. E o Fernando tá dentro disso, tá dentro desse cenário. Ele é um técnico que gosta muito dessa agressividade na marcação, seja na primeira bola, na segunda bola, ele gosta de pressionar alto, muito agressivo. O Caixinha tinha como mantra de tem a bola, ataca o gol, não tem a bola, ataca a bola, né, para ter uma marcação assim bem agressiva. E eu acho que nesse sentido os dois são parecidos, né? O Seabra também é isso, e essa é a principal característica do jogo dele. Então ele vai querer ter uma equipe que vai marcar alto, que vai buscar roubar a bola o mais próximo do gol adversário e que faça isso o jogo todo. Então ele vai exigir bastante intensidade da equipe, bastante pós-perda, porque ele quer recuperar a bola, ele quer fazer um ataque, perdeu a bola, já recupera e já começa um outro ataque, que a ideia dele é essa, ter um time bem intenso para fazer com que o adversário se sinta incomodado na saída de bola, na organização de jogadas. Então assim, você faz com que que o time ataque melhor, porque você recupera mais bolas e está mais perto do gol quando você recupera elas. E defenda melhor também, porque você está recuperando mais bolas, está dificultando o adversário a criar. Então, acho que essa é a principal característica dele como treinador. E agora, indo um pouco mais para o outro lado, que eu acho que aí é um pouco mais diferente do Caixinha, eu acho que o Caixinha é muito mais posicional na questão de organizar a equipe dele e na ideia de jogo do que o Fernando Seabra. O Fernando ele tem um pouco mais essa questão de jogo relacional.
Na minha pergunta que eu fiz para ele, eu fui por esses dois lados, tanto do Gegenpressing quanto do jogo aposicional e do posicional. E ele falou que ele pensa o jogo numa questão posicional a princípio, na questão de organizar a equipe, mas que ele gosta de um jogo relacional também na hora de você fazer alguns movimentos ali dentro da jogada de ataque. Então, eu acho que ele vai ter um pouco de posicional no princípio, mas acho que na hora de execução, na hora de finalização de jogadas, ele vai buscar mais ataques rápidos, mais jogadas de transição, não necessariamente mantendo um posicionamento mais fixo. Acho que ele não vai buscar organizar tanta jogada e trocar muitos passes até finalizar uma jogada. Acho que ele vai buscar jogadas que sejam mais diretas do que necessariamente muito bem trabalhadas, né? Quando a gente olha aquele gráfico de times que tem passes, longas trocas de passes e passes mais detalhados, não que ele vai ter passes muito longos e diretos, mas eu acho que ele vai estar mais no meio do caminho, de tentar ser o mais direto possível para tentar criar várias jogadas de ataque e se perder a bola já tentar recuperar logo. Então eu acho que isso talvez seja a principal diferença dele para o Caixinha, ser muito mais relacional do que posicional, e foi exatamente isso que ele respondeu para mim, que você pode ouvir nesse trecho aí da entrevista. Você já disse em coletivas, entrevistas, que você gosta muito do Klopp, e coincidência ou não, o Klopp trabalha na Red Bull, e ele tem como principal expoente do jogo de Gegenpressing, né, que é o contra-pressão, ele é o principal expoente que teve melhores resultados. Antes dele, a Red Bull tinha o Ralf Rangnick, que foi o cara que criou isso. Então a Red Bull está sempre por esse lado de jogo. O quanto desse jogo você tem no seu modelo de jogo e o quanto de jogo relacional e jogo de posição você pensa na hora de montar suas equipes? Sim, eu gosto de fazer um jogo bastante pressionante e agressivo, tanto no momento defensivo quanto no momento ofensivo. Então, quando a gente está em organização ofensiva, a gente pode elaborar? Pode, mas sempre buscando atacar, buscando uma vantagem que pode nos aproximar de criar uma chance de gol. Se nós temos condição de verticalizar direto, seja de forma associativa, seja com uma ruptura um pouco mais longa, e isso pode nos gerar uma oportunidade de gol, isso é a prioridade, tá certo? Então, é um jogo basicamente de criar vantagens e que possam gerar oportunidades de gol e explorar isso de forma rápida e objetiva. Junto com isso, precisamos sempre recuperar a bola o mais alto possível, seja num ataque desses associativo rápido que não tenha sido finalizado e acabamos perdendo a bola, precisamos ter uma dinâmica coletiva e ocupação de espaço e comportamento que nos permita fazer uma pressão pós-perda rápida para continuar ou reiniciar esse ataque, né? E também em organização defensiva, buscar empreender uma forma de pressionar o adversário que nos permita defender por pouco tempo para já ter a bola e para recuperar a bola em situações favoráveis para criar ataques ou transições ofensivas rápidas para finalizar. Então é um jogo que busca ser objetivo para cumprir a lógica do jogo, tá certo? E que também seja intencional no sentido de fazer as coisas com critério para explorar todos os tipos de vantagem que nos permite criar chances de gol ou anular oportunidades do adversário. Então, o jogo posicional, acho que ele é importante para a estruturação do espaço, mas acho que ele é um ponto de partida, ele não é um fim em si mesmo. Então, também trabalhamos muito as interações dos jogadores de forma grupal e com liberdade de interação e de transformar esse próprio espaço para que a gente consiga cumprir aí as missões que a gente tem até chegar no gol, né? Quer fazer a progressão, quer fazer uma ruptura, quer se aproximar de uma zona de finalização, fazer um movimento de definição que seja vantajoso. E quando a gente vai para dentro de campo com os jogadores que ele tem, eu acredito muito que ele vai pensar no Eduardo Sacha como um falso 9, assim como era o Matheus Pereira no Cruzeiro. Eu acho que ele vai ter dois pontas que vão vir mais por dentro e abrir o corredor para os laterais, fazendo um 4-3-3 com três jogadores mais na característica de organização ali no meio, nem tanto de definição, né? Meias mais de organização. E buscar, acho que sempre ter vantagens de acordo com o adversário. Então talvez ele mude um pouco de posicionamento de pontas e meias, até de laterais, de acordo com o que o jogo pedir e do que o jogo oferecer em relação ao adversário. Acho que ele vai organizar isso de acordo com cada time que ele for enfrentar. E eu acho que é nesse cenário que a gente tem um técnico chegando no Bragantino com ideias interessantes, eu acho que combina bem com a marca e tem alguns pontos diferentes
do Caixinha. Nem tanto assim, ele é mais parecido do que diferente do Caixinha, mas eu acho que o Bragantino precisava, e pelo menos foi o que o clube quis fazer com a troca dele, é mudar um pouco o ar, porque eu acho que o Caixinha foi tendo dificuldade de encontrar algumas soluções com o elenco que ele tinha e foi desgastando um pouco o relacionamento, e acho que isso faz com que o Bragantino procure outro técnico nessa altura, porque ele não quer cair, porque cair para a segunda divisão agora seria muito ruim, como é para todo o time, né? Mas tentou nessa emergência, até por ter o Fernando no mercado, correr logo atrás dele para ter essa solução agora, para tentar evitar o rebaixamento. Só que se a gente olhar para o Bragantino e a situação atual do Campeonato Brasileiro, o nível de disputa subiu bastante, né? Você vê hoje times que antes eram para ficar mais de meio de tabela, ou que o Bragantino, por ser a empresa da Red Bull, teria um potencial competitivo muito grande com esses clubes, e hoje já não tem tanta diferença assim, porque o Cruzeiro, o Botafogo, o Vasco, o próprio Bahia, são times que passaram a ter um potencial financeiro muito maior do que tinham quando o Bragantino subiu para a primeira divisão e que hoje competem acima do Bragantino. Então o Bragantino talvez vai precisar de investimentos maiores no elenco para poder competir mais com esses times. Porque o diferencial competitivo do Bragantino era ter um investimento maior do que os clubes médios, mas com uma organização maior e por daí poder disputar com os times mais fortes. Só que hoje a organização ainda é uma das melhores do Brasil, mas o investimento já não é. O investimento do Bragantino tem uma folha de 7 milhões, que está lá para metade para baixo da tabela do campeonato na folha mensal, né, de 7 milhões. Investimento na temporada foram 30 milhões em contratações, né, enquanto o Botafogo gasta 3 vezes ou até mais do que isso, né, 100 milhões de investimento em contratações. Então você acaba tendo uma dificuldade grande de competir com esses times. E acho que o Bragantino, se ele não mudar o projeto, ele provavelmente vai passar temporadas em que talvez ele brigue um pouco mais em cima e outras temporadas que o time não encaixar tanto, ele vai brigar lá embaixo. Então, eu acho que se o Bragantino quiser disputar mais em cima, ele vai precisar ter uma mudança de projeto, não diria na organização, mas talvez no investimento do elenco. Porque hoje, a base não é forte o suficiente para fortalecer o time como ele precisa. Porque o Bragantino construiu esse CT aqui, construiu muitas coisas e vai reformar o estádio para ser um time de nível de competição grande, para ficar a parte de cima da tabela. Mas hoje, a base ainda não entrega o que o profissional precisa para suprir todas as necessidades, e o time principal tem um investimento médio ali, então você vai sofrer um pouco com isso, além de ser um elenco muito jovem e que vai ter uma dificuldade um pouco maior de vencer jogos fora de casa, competições mata-mata, e tudo isso vai acarretando problemas, e o diferencial competitivo do Bragantino, que é a organização, acaba não sendo tão relevante na hora final dos resultados. Então é isso, o Bragantino agora com o técnico Fernando Seabra, vamos ver o que vem pela frente, como que o clube vai ser ou não mais competitivo daqui para frente, mas a ideia é essa, a ideia do clube agora é apostar num treinador jovem que já conhece o clube, que tem uma ideia de jogo que combina com a marca para tentar não cair. Se cair, aí sim vai ser muito complicado, o Bragantino vai ter que mudar muita coisa e vai ser um baque muito grande para esse projeto da Red Bull.